Boa tarde, navegantes! E aí, tudo bem? Prontos para embarcarem comigo em mais uma expedição no Mar Tenebroso, o grande Oceano Atlântico, rumo ao desconhecido, em busca de aventuras, mas principalmente em busca de uma nova rota comercial. E aí, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos nas grandes navegações? Vem comigo e bora para a aula! Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. É isso aí, galera do sétimo ano. Estamos de volta aqui e vamos corrigir o roteiro de atividade que eu enviei na última aula. Eu pedi que vocês analisassem ali dois trechos do filme 1492, A Conquista do Paraíso. Este filme é bem importante porque ele ilustra alguns elementos do processo de expansão marítima dos espanhóis. Então, vamos para as questões e aí eu vou dando mais detalhes de cada um destes elementos. Olha só. Número 1. Quais eram os caminhos conhecidos na época para se chegar às Índias e qual era a proposta de Cristóvão Colombo? Bom, o caminho que se tinha até então, nós podemos dividir assim. Podemos estabelecer duas rotas, uma bem consolidada pelo mar Mediterrâneo. Não chegava até as Índias, é bem verdade, chegava até a cidade de Constantinopla, mas durante muito tempo foi a rota explorada para fazer com que os produtos chegassem até a Europa. Então, esses produtos, geralmente por rotas terrestres, chegavam até a cidade de Constantinopla e ali, então, eram comercializados. Principalmente as cidades da Península Itálica, Gênova e Veneza, tinham um monopólio ali do mar Mediterrâneo, do comércio do mar Mediterrâneo, buscavam esses produtos em Constantinopla e revendiam, então, na Europa. Por outro lado, os portugueses, desde o início do século XV, já estavam aí se lançando ao mar. Nós analisamos isso nas últimas aulas, fazendo ali aquilo que ficou conhecido como o périplo africano. Pouco a pouco foram conhecendo a costa africana, até que no ano de 1488, o Bartolomeu Dias conseguiu finalmente contornar o Cabo das Tormentas, que foi rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança, e estava indo, então, nessa direção para atingir as Índias. A proposta do Cristóvão Colombo ela era um tanto quanto diferente. Por quê? Pensando que o mundo era redondo, e isso é ilustrado logo na primeira cena do filme, quando ele faz a comparação ali com a laranja, mostrando para o seu filho, explicando a questão do mundo ser redondo, o Cristóvão Colombo não tinha consciência do tamanho do mundo. E ele imaginava ser possível, em um tempo curto, chegar às Índias navegando para oeste. Então, a sua proposta é: vou navegar para oeste e desta forma chegarei a leste. Por quê? Porque vou dar a volta, vou contornar o mundo. É por isso que os espanhóis, apesar de terem saído bem atrás no processo das grandes navegações, acabam chegando à América, oficialmente pelo menos, antes dos portugueses. Você se lembra, o Cristóvão Colombo atinge ali a América Central, aquelas ilhas da América Central, em 1492, enquanto os portugueses oficialmente chegam à América com Pedro Álvares Cabral em 1500. Questão número 2. Em qual universidade Colombo apresentou o seu projeto? Na Universidade de Salamanca. Era importante, então, ali a aprovação dos sábios para que o projeto fosse financiado. Questão de número 3. Como Colombo conseguiu convencer os espanhóis a financiar o seu projeto? O Cristóvão Colombo, ele dizia que o objetivo era chegar às Índias, então, para estabelecer comércio, principalmente, mas também para levar a fé cristã, tornando os habitantes daquela região súditos do reino de Castela e Aragão. É com esse discurso que ele busca, então, convencer aqueles que podem financiar o seu projeto, a sua expedição. Questão de número 4. Qual é a influência da Igreja Católica na sociedade espanhola deste momento? Você deve ter notado ali, assistindo o filme, que a Igreja ainda possui, principalmente na Península Ibérica, uma influência muito grande, tanto na Espanha quanto em Portugal. E isso pode ser visto nas cenas ali, onde nós temos algumas execuções em praças públicas,
Lembra da cena da fogueira ali? Inclusive, isso incomoda um tanto quanto o Cristóvão Colombo. Então, percebemos claramente que a igreja tem, sim, uma influência bem grande. Até na própria, dentro da universidade, a universidade que surge como uma parte da igreja, a igreja ainda mantém esse controle dentro da universidade e essa influência nas decisões que serão tomadas. Questão de número 5, faltou colocar o número 5 ali. Quantas foram e qual o nome das caravelas utilizadas na primeira viagem de Cristóvão Colombo? O total foram 3. Essa é uma curiosidade bem interessante, é legal você destacar. Foram 3 caravelas, Nina, Pinta e Santa Maria, beleza? Então destaca aí e fechamos esta primeira parte. Na segunda parte do vídeo, nós temos a primeira questão. Qual foi o primeiro sinal vislumbrado por Colombo para identificar a proximidade de terra? Legal notar ali, você deve ter percebido que em determinado momento, principalmente no final do primeiro vídeo, quase existe um motim dentro do navio. O Cristóvão Colombo tem que usar ali toda a sua oratória, a sua capacidade de liderança para inspirar os navegadores, ali, os marujos, a continuarem a empreitada. E um tempo depois, no filme pelo menos, aparece ali o primeiro sinal de que eles estão próximos da Terra. E que sinal é esse? A presença de insetos em volta da luz, lembra? Ele bate ali, mata um inseto que o está picando e tal. Então, a presença de insetos mostra a proximidade de terras. Número 2. Aponte algumas dificuldades encontradas pelos europeus ao chegarem à América. Foram diversas dificuldades, mas vamos destacar algumas que aparecem ali no filme. Existe uma primeira dificuldade que não é muito pontuada, que é a questão da língua. Existe um esforço para aprender a língua dos nativos, começar um contato, e a partir do momento que eles conseguem estabelecer contato com os primeiros grupos, eles conseguem alcançar ali, então, intérpretes que fazem a intermediação com outros grupos indígenas. Lembrando que os grupos indígenas que existiam aqui na América não eram todos iguais, certo? Eram grupos diferentes, de etnias diferentes, organizações sociais diferentes também. Mas um outro elemento que nós precisamos destacar é exatamente a questão do contato com a natureza, o desconhecido. São animais desconhecidos, são insetos desconhecidos, são vírus invisíveis e desconhecidos. E é claro, assim como os europeus têm dificuldade com alguns vírus, alguns insetos, algumas coisas que são desconhecidas, estes vírus que são trazidos aqui para a América também são letais para os povos indígenas que aqui estavam. Boa parte dos povos indígenas que morrem neste período aí de colonização europeia morrem em decorrência de contato com esses vírus que são desconhecidos e para os quais os indígenas não possuem anticorpos. Só uma curiosidade aqui, né? Mais uma vez, nunca é demais lembrar. Esse termo indígena que nós utilizamos muitas vezes de maneira até mesmo impensada, esse termo ele foi utilizado pelo Cristóvão Colombo exatamente porque ele imaginava ter chegado a alguma parte daquela região do mundo conhecida como Índias. Muito tempo depois é que nós vamos ter ali, então, o Américo Vespúcio chegando à conclusão de que se tratava de um novo continente. Questão de número 3. Como Cristóvão Colombo descreveu os nativos da Nova Terra em um primeiro momento e como deveria ser o contato dos europeus para com estes povos. Ele descreve esses nativos como povos puros, desprovidos daquela ânsia pelo dinheiro e tal, muito mais próximos, talvez, do ideal de criação divina, e que o contato com estes povos deveria ser feito com cuidado, jamais pela violência, coisa desse tipo. Mas nós percebemos, nós sabemos hoje que esse ideal, na verdade, ele acabou não se concretizando. O processo de conquista foi um verdadeiro massacre por parte dos europeus. Questão de número 4. Como os diferentes grupos nativos receberam os europeus. Aqui, eu coloquei essa questão exatamente para destacar essa multiplicidade de povos que existiam na América. Nem todos os povos receberam os europeus da mesma forma. O filme ilustra isso. Uma determinada tribo ali logo no começo, nos primeiros contatos, você percebe que ele é bastante amistoso. Em outros, nem tanto. Lembra ali que
Tem um momento que o Cristóvão Colombo chega para conversar com o chefe de uma outra tribo e ele fala: olha, você está interessado no nosso ouro e nas nossas mulheres. É claro, gente, que o filme ele simplifica muita coisa, mas essas tensões de fato existiram. Beleza? Seguindo em frente, então. Anteriormente, o que nós vimos, para nós continuarmos a nossa aula? Anteriormente, nós falamos sobre o início do processo, então, das grandes navegações, cujo principal objetivo era a descoberta de novas rotas comerciais, sem se esquecer também de uma questão secundária, que é a expansão da fé cristã. O pioneirismo ele se deve a Portugal. E por quê? Porque Portugal foi o país pioneiro. Diversos fatores contribuem para isso. A centralização prematura do poder. Lembra que Portugal é a primeira monarquia do mundo ocidental, da Europa Ocidental, a conseguir centralizar o seu poder. Isso é importante, pois você tem um monarca, um rei, que é apoiado pela burguesia e que está conduzindo todo este processo, então. Segundo ponto, posição geográfica bastante favorável, de frente para o Oceano Atlântico. Terceiro ponto que eu destaquei, o contato com os árabes, que permite o conhecimento de diversos instrumentos e até mesmo o conhecimento, acessar alguns tipos de conhecimento que são importantes para o processo das grandes navegações. O espírito aventureiro dos portugueses que contribui nessa disposição em se lançar ao mar. Este espírito aventureiro que é exatamente desenvolvido com o passar dos séculos pela posição geográfica, a posição que Portugal ocupa ali de travessia, né, num ponto onde você precisa passar para chegar ao Mar do Norte. Então, imagine que você está vindo ali do Mar Mediterrâneo e vai para a Inglaterra. Isso faz com que Portugal se torne um ponto de parada. E essas histórias que vão sendo contadas, tudo isso vai mexendo com o imaginário. Depois de algum tempo vai criando essa disposição, esse espírito aventureiro, que também é importante dentro deste processo. O périplo africano, falei sobre ele ali, aquele passo a passo que começa em 1415 com a tomada de Ceuta, uma cidade que estava sob o poder dos povos islâmicos ali no norte da África, e posteriormente, passo a passo, os portugueses vão conhecendo, vão se arriscando mais, conhecendo ali a costa africana, até que em 1488, como eu já disse anteriormente, o Bartolomeu Dias então contorna lá embaixo, lá no sul, o Cabo das Tormentas. E é importante destacar que à medida que vão conhecendo também a costa africana, os portugueses vão criando aqui as chamadas feitorias, entrepostos comerciais, exatamente para estabelecer ali também regiões onde podem ser comercializados diversos produtos, posteriormente, inclusive, escravos, mas ouro, outras pedras preciosas, marfim, peles, tudo isso vai sendo comercializado ali na costa da África. Como eu disse, então, já falei sobre o Bartolomeu Dias, e em 1498, o Vasco da Gama consegue chegar, então, ali na região conhecida como Índias. Lembrando sempre que o termo Índias é um termo genérico que se refere a toda aquela parte oriental, que inclui o país que atualmente conhecemos como Índia, mas também inclui a China, a Mongólia, toda aquela região. Do lado espanhol, falei um pouquinho sobre as expedições portuguesas. Do lado espanhol, precisamos lembrar que os espanhóis demoraram um pouco mais para entrar nesta corrida de expansão marítima. Isso acontece principalmente após o ano de 1469, quando a centralização da monarquia espanhola se consolida através do casamento do Fernando com a Isabel. E lembra que nós falamos, eu já dei maiores detalhes sobre esse processo lá no segundo trimestre, no começo das nossas aulas remotas. Lembra que eu falei sobre a Guerra da Reconquista, o processo de centralização de poder ali na Península Ibérica? E eu havia dito que a consolidação desse processo de centralização na Espanha ocorre com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Em 1492, o processo da Reconquista ele é finalizado, então, com a tomada de Granada. Inclusive, a tomada desta cidade, desse ponto ali no sul da Península Ibérica, Granada, é apresentada no filme, naquele trecho do filme que eu passei para vocês, no momento em que os cristãos ali estão derrubando
uma imagem, uma figura que existe no alto de uma mesquita, ali uma meia-lua, e estão começando a subir uma cruz para colocar em cima daquele templo. Esse momento ali ilustra a tomada dessa região de Granada. E quem é o camarada que vai estar à frente, então, deste processo de grandes navegações? Um navegante genovês, dali da Península Itálica. Você repara que estes governos, muitas vezes, que diferente de Portugal, não desenvolveram ali durante quase um século diversas pesquisas para consolidar as grandes navegações, acabam apelando aí a navegadores experientes, como navegadores genoveses, alguns venezianos, florentinos também, que participam deste processo. O Cristóvão Colombo era genovês, mas ele viaja a serviço da Espanha, sendo patrocinado, sendo financiado pela coroa espanhola. E como eu disse, ele planejou atingir as Índias navegando para o oeste, levando em conta então que o mundo era redondo, mas acaba chegando na América Central em 1492. E para fechar, foi o Américo Vespúcio, como eu disse, um florentino, olha só, um outro navegador que não é espanhol, que vai se dar conta de que trata-se de um outro continente e não de uma parte das Índias, como o Napoleão não, como o Cristóvão Colombo imaginava. Vamos seguindo aqui então, gente? Olha só, na página 10 da sua apostila, nós falamos brevemente ali, não vamos aprofundar muito sobre isso, porque está um tanto quanto distante da nossa história do Brasil aqui, mas vamos apenas dar uma pincelada. O processo das grandes navegações, ele não fica restrito a Portugal e Espanha, de forma alguma. Nós temos aí também os outros países da Europa se lançando neste processo. A Inglaterra, a França, a Holanda também se lança neste processo das grandes navegações, e principalmente caminham em direção aqui à América. Se você pegar no caso inglês também, você vai ter a exploração ali da Ásia e a descoberta, por exemplo, da Oceania, que vai ser colonizada pelos ingleses. Mas falando mais especificamente da América, que é o que traz para nós a nossa apostila, nós temos dois nomes aqui que se destacam neste processo. Pela Inglaterra, o Giovanni Caboto, que era um veneziano, e pela França, o Jacques Cartier, que era francês. Tá? E aí nós temos aqui um mapinha, na página 11 da apostila, que ilustra essas expedições, principalmente ali na América do Norte. É interessante você notar que havia um tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, chamado Tratado de Tordesilhas. Nós já falamos sobre esse tratado. Mas esse tratado não vai ser respeitado por Inglaterra e França. Existe um grande esforço por parte dessas nações, desses estados, Inglaterra e França, Holanda, em tentar conseguir algumas das terras que estão aqui na América. Vai ser necessário uma certa força de Portugal e da Espanha para manter os seus domínios aqui neste território. Você vai perceber que nós vamos ter diversos combates. Por exemplo, os franceses tentam invadir o território português, naquilo que hoje é o Rio de Janeiro. Os franceses tentaram lá em cima também, na região do Maranhão. Você vai perceber que os holandeses, nós temos inclusive um momento em que os holandeses conquistam aquela região ali onde hoje é Pernambuco. Os ingleses ingleses e franceses acabam conseguindo uma boa porção de terras lá na América do Norte, no que hoje nós temos ali os Estados Unidos, o Canadá. Você vai notar também que os ingleses vão conseguir algumas ilhas ali na América Central. Os franceses também, por exemplo, o Haiti tem colonização francesa, Jamaica tem colonização inglesa, outros países de língua inglesa também na América Central. Então, estes países, apesar de não conseguirem grandes territórios, vão sim se lançar nas grandes navegações e vão conseguir conquistar algumas coisas. Aqui na América, mesmo na América do Sul, nós temos aquela região ali, a Guiana, que teve colonização inglesa, a Guiana Francesa, que ainda hoje é um território francês, e temos Suriname também, que teve colonização holandesa. Então você percebe que nós temos estes outros países que também se lançam no processo das grandes navegações. Mas é claro, já ouviu aquele ditado? Quem chega primeiro bebe água limpa. As maiores e as melhores terras acabam ficando com portugueses e espanhóis. Tanto que quando você olha para a América, a maioria da população fala, ou principalmente na América Latina, é de fala espanhola
e aí nós temos o Brasil ali de fala portuguesa. Lá na América do Norte, nós vamos ter o desenvolvimento de um outro país, a sua história própria, né, que é os Estados Unidos. Beleza? E o Canadá também fala inglesa, uma parte do Canadá fala francês. Então, eu queria que você conseguisse perceber que estes outros países também se lançaram aqui em direção à América. Mas não vai ser tudo tranquilo, não. Como eu disse, existem alguns combates, alguns esforços, algumas negociações, alguns conflitos que vão fazendo com que as terras sejam principalmente dominadas por Espanha e Portugal, mas que algumas regiões acabem ficando sob a influência destes outros países. Legal? Galera, chegando na página 13, eu quero destacar aí alguns instrumentos e alguns equipamentos que foram importantes neste processo das grandes navegações. Um deles é a galera. Vamos falar primeiro dos barcos que foram utilizados, tá? Por quê? Para você explorar o Oceano Atlântico não era algo muito simples. Você precisava de barcos que fossem capazes de fazer isso. O processo começa, então, com barcos ainda bem medievais, barcos que possuem velas, mas como você pode ver aqui, ó, também possuem remos. As galeras, ou a galé, como era chamada também, foram as primeiras embarcações lá no início deste processo das grandes navegações. Como eu destaquei aqui, ó, dependia de remadores para navegar contra... Opa, ficou aqui, não é contra, não. Contra o vento. Dependia de remadores para navegar contra o vento. E necessitavam, por conta disso, de uma numerosa tripulação. Exatamente esses remadores. Geralmente, esses remadores eram pessoas que estavam cumprindo pena ou coisas do tipo assim, sabe? Nem sempre eram... Existiam também remadores que eram contratados, mas muitas vezes eram pessoas que estavam cumprindo pena e acabavam... Porque esse serviço era extremamente desgastante. Mas, seguindo um pouco... aqui é a ilustração, né? O esquema dos remadores aqui, né, em uma galé. Seguindo em frente, então, nós temos ainda no século XV o desenvolvimento de um outro barco. Você está reparando? Está percebendo? Existe um esforço em criar novas tecnologias que viabilizem este processo de grandes navegações. A caravela é exatamente uma evolução nesse processo de criar novos barcos. Ela funciona com 3 mastros e, principalmente, é capaz de navegar contra o vento. E por ter um tamanho um pouco mais reduzido, ela é fabricada de uma forma que ela é fácil de manobrar e ela é capaz de navegar em águas não tão profundas. Então, permite adentrar alguns rios ali para fazer exploração de regiões desconhecidas e coisas do tipo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar como é possível navegar contra o vento utilizando velas? Porque você sabe, né? A vela está aqui, ó, o vento bate aqui e ela vai para frente. Você sabe como é que funciona, isso é o básico, né, de um barco a vela. Agora, como é possível navegar contra o vento? Bom, não dá para explicar nesse momento a fundo para você, porque isso vai exigir um conhecimento de física bem grande. Tem até alguns vídeos na internet, se você procurar no YouTube, alguns professores de física explicando exatamente como isso é possível. Mas eu quero te dar uma ideia, uma ideia base de como isso é feito, tá? Nós não vamos aprofundar, como eu disse, mas ter pelo menos uma noção de como isso é possível. Separei um videozinho bem legal de um cara bem conhecido, de um canal chamado Manual do Mundo, talvez você já conheça, e ele vai dar uma pincelada explicando um pouco de como é possível navegar contra o vento. Acompanhe aí. Eu fiz um barcão maior aqui, que eu acho que ele tem todos os elementos que o seu barco tem, os elementos básicos para ele conseguir ir contra o vento. Então eu vou pedir para você explicar para a gente como é que ele consegue sair contra o vento. Perfeito. Tá, então Fernanda, aqui de novo no nosso mar, o vento está vindo contra. Como que o veleiro vai sair? Ele não consegue velejar exatamente na direção do vento, porque a vela fica embandeirada, fica batendo. Ela fica solta. Isso, exatamente. Ela não consegue ficar cheia. Então o barco tem que velejar a 45 graus em relação ao vento para ela poder encher. Tá, então ele começa indo assim, vai chegar um momento que ele vai virar e ir assim. Ele vai a todo momento assim. Exatamente, nunca na direção do vento. O barco, na hora que está cambando, ele chega a ficar na direção do vento, a vela bate, mas ele continua virando e completou a manobra. Tá. E a vela funciona como se fosse uma asa de avião aqui, então. O vento está vindo de lá, mas ele acaba empurrando o barco para lá. Isso. É como se tivesse um vento batendo aqui. Exatamente, exatamente. Tá. Só que o vento bate aqui e, teoricamente, ele vai descer. Tá. Mas o que faz ele não descer é a bolina.
que é essa parte que fica embaixo do barco. Exatamente. Aqui. Tá. Só que tem uma questão, sem a pessoa dentro do barco, sem um contrapeso, a tendência do barco é fazer isso, com o vento e com essa força também que vem da quilha. Então a gente tem uma pessoa aqui fazendo o contrapeso e a resultante de todas essas forças que exercem é para frente. É para frente, tá. Então o vento bate de lá, isso faz com que empurre o barco para lá, mas ao mesmo tempo o barco não vai para lá por causa dessa peça e ele também não vira porque tem uma pessoa aqui. Exatamente. E o leme só serve para dar a direção do barco. Tá, é com o leme que você vai fazer essa manobra aqui para virar do outro, para ir cruzando 45 graus contra o vento. Exatamente, perfeito. Tá, então... Galera, depois de conhecer então como é que funciona aí esse esquema de contravento viajando ali para lá, para cá, fazendo essas manobras, eu quero te mostrar agora como era uma caravela por dentro. Presta atenção nos detalhes aí. As caravelas foram essenciais para o sucesso da expansão marítima europeia, iniciada no século XV. Por serem embarcações fortes, leves e fáceis de manobrar, as caravelas eram usadas para navegar perto da costa dos continentes. Como as viagens marítimas duravam meses, as caravelas eram carregadas com alimentos secos, como bolachas, carnes defumadas e queijos que demoravam a estragar. O casco era o corpo principal do navio, construído com a madeira de centenas de árvores. As caravelas eram equipadas com canhões que disparavam balas ou pedaços de metal para destruir os navios inimigos. Líquidos como água, azeite e bebidas alcoólicas eram estocados em enormes barris. Os marinheiros preparavam os alimentos na cozinha, adaptada às condições do navio. O timão era o eixo usado para manobrar o leme. O leme era uma estrutura plana de madeira ou de metal que ficava embaixo d'água e determinava a direção do navio. Na caravela havia depósito de armas, barris de pólvora e munições para eventuais confrontos no mar. Quando as velas se rasgavam, eram remendadas pelos marinheiros. Elas também eram utilizadas para envolver marinheiros que morriam durante a viagem. Os corpos eram lançados ao mar com pedras para que afundassem. O capitão era o comandante da embarcação. Ele tinha sua própria cabine, onde podia discutir os rumos da viagem e descansar. Os marinheiros comuns não tinham cabines próprias e dormiam em qualquer lugar da embarcação. Uma lanterna grande iluminava a frente da caravela para os marinheiros se guiarem melhor. Legal, né? Eu acho muito bacana nós termos a oportunidade de visualizar esses detalhes interessantes por dentro de uma caravela. Mas nós temos uma outra evolução que eu quero mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. São as naus, um barco ainda maior, com maior capacidade de carga. Aqui, gente, você tem que pensar o seguinte: à medida que os portugueses vão percebendo que é possível, sim, estabelecer essas novas rotas, é necessário agora um barco que seja capaz de transportar uma grande quantidade de mercadorias, para fazer com que essas viagens sejam de fato lucrativas. Eu preciso transportar um montão de uma vez só para ter um lucro cada vez maior. Por conta disso, então, nós temos o desenvolvimento das naus, que além disso, tem capacidade para proteger, uma capacidade maior. Não que as caravelas não tivessem ali os seus canhões, as suas canhoneiras, mas as naus agora têm uma artilharia muito mais pesada. Além de ser maior, além de transportar uma carga muito maior, ela tem também uma artilharia muito mais pesada, o que possibilita aí você ter um cuidado maior com a carga que você está transportando. E ela é utilizada exatamente pela primeira vez na viagem de Vasco da Gama às Índias. Não quer perder tempo, quer trazer uma grande quantidade de mercadorias. Seguindo aqui, outro fator importante também são os portulanos, que são esses livros de informações, esses mapas, esses pequenos diários, no qual os navegadores eles vão colocando ali como é uma entrada de um porto, vão estabelecendo, anotando, fazendo marcações para que
para que outros navegadores conheçam muito bem a região onde vão navegar. Então, é como se fosse exatamente um diário, onde eles vão marcando, olha, a tantos pés você tem assim, tem um morro que é assim, ali você pode entrar, tem um rio, já fui até esse rio lá na frente, e ali tem um bom porto, existe uma tribo que é dessa maneira, outra tribo ali que é mais feroz. Então, esses portulanos são esses diários. Eles são a base para as primeiras cartas de navegação. Essas cartas, sim, são bem detalhadas e dessa forma os europeus vão conseguindo, olha só, estabelecer cartas de navegação que permitem conhecer o continente africano. Mas olha que interessante, essa carta de navegação, eles não tinham ainda um pleno conhecimento da América. Olha só, temos detalhado aqui uma parte da nossa costa, mas cadê o resto? Não tem. Por quê? Porque ainda falta descobrir, ainda falta saber o que existe para cá. Tá vendo? Tem muita coisa em branco. Então, essas cartas, elas vão sendo construídas, elas vão sendo confeccionadas a partir desses portulanos. Repara que a África já está muito mais detalhada. Beleza? Outro instrumento importante também que vai ser desenvolvido neste período é o astrolábio, a bússola, o quadrante, dentre outros aí, são instrumentos que permitem a orientação em alto mar. Legal, galera? Então, com todos esses instrumentos, com todo esse desenvolvimento que nós temos de novas tecnologias, portugueses, espanhóis, posteriormente ingleses e franceses, holandeses também, vão se lançando aí, descobrindo o Oceano Atlântico, se arriscando cada vez mais, entretanto, conhecendo também cada vez mais o mundo e os seus diferentes cantinhos. Legal? Pessoas lindas, faça a tarefa, temos tarefa aí para fazer e nós nos vemos na próxima aula. Grande beijo no seu coração e eu te vejo lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza, dá certeza de um futuro melhor.